Boa noite, que alegria estar aqui nesta sexta-feira à noite, né? Um momento de colher os frutos do nosso trabalho ao longo da semana. Que alegria estar aqui na página virtual da Casa Espírita André Luiz e receber vocês, cada um de vocês, para refletir os ensinamentos aqui do Evangelho Redivivo de Jesus à luz da doutrina espírita. Simone, boa noite, querida. Um beijo para a Bia. Que bom contar com a sua presença. Hoje nós teremos um tema muito interessante, a alegria. A alegria. Boa noite, Bia. Então, assim, na alegria de encerrarmos mais uma semana, que eu tenho certeza absoluta que para todos nós teve frutos positivos, edificantes com o nosso trabalho, com a nossa vida pessoal, moral, avançamos na nossa jornada evolutiva, temos muito a refletir. Então, com esse espírito de dever cumprido da semana, eu vou convidar todos vocês a fazer uma prece inicial. Então, vamos fechar os nossos olhos e serenar todos os nossos sentimentos. Vamos pedir assim que Jesus esteja conosco e que Ele aos pouquinhos vá colocando em nosso coração o amor, a paz, a alegria, a esperança. Que todos esses sentimentos possam assim trazer aos nossos planos mentais paisagens belíssimas, paisagens que remetam à nossa vitória no planeta Terra, a nossa reforma íntima e a nossa colaboração com a reforma de toda a nossa humanidade. Vamos assim, todos nós, com esse pensamento, com a certeza da presença de Jesus, pedindo a colaboração do nosso anjo de guarda, que nesses momentos que estaremos juntos, sejamos capazes de colher sementes de amor e verdade e pedir ao divino jardineiro, ao construtor da terra, que nos ajude a semeá-las em nosso coração, expulsando dele todo o mau grão que gera medo, ira, insegurança, desconforto. Queremos agora estar na sintonia de Jesus, na sintonia dos anjos, a sintonia de paz e de amor. Assim seja. Queridos irmãos, então hoje nós vamos falar de alegria. Eu vou apresentar essa proposta dessa preleção de hoje, indicar a alegria como um instrumento, uma ferramenta de conversão nossa mesma, a nossa conversão, que vai iluminar os nossos caminhos para as bem-aventuranças. E se ilumina o caminho para as bem-aventuranças, nos impele ao progresso, ao adiantamento moral. E eu ancorei essa nossa palestra que fala sobre a alegria num episódio que aconteceu entre Jesus e o seu apóstolo Bartolomeu. Esse episódio está narrado no livro denominado Boa Nova, que foi escrito por Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. O episódio é o de número 8 e se chama Bom Ânimo. Então, gente, esse episódio se inicia com Bartolomeu se apresentando como um dos mais dedicados apóstolos de Cristo. Ele sempre estava presente com Cristo, disposto a pregar o evangelho por onde quer que fosse. Ele era muito dedicado, saía do trabalho e já ia correndo estar com Cristo e assim se dedicar à boa nova. Mas Bartolomeu, gente, ele sempre era acometido por uma tristeza. Uma tristeza sempre se punha em profundas e dolorosas meditações, e ele não entendia o porquê daquelas tristezas. E Jesus, percebendo a tristeza
de Bartolomeu, colocou-se em escuta fraterna. Naquela noite, nessa mesma noite, eles estavam reunidos na casa de Pedro e eles discutiam a Boa Nova, alguns trechos das leis, né, do Evangelho, do Antigo Testamento e tudo mais. Mas Jesus sentiu essa tristeza profunda de Bartolomeu e entendeu que ele precisava dedicar um tempo a esse querido apóstolo. E aí aqui eu fico a primeira lição, né, da noite para a gente aprender disso, que a gente precisa procurar em nossa vida. Será que a gente é acomedido disso também? Às vezes a gente começa a ficar triste, se apega num fato ruim que aconteceu com a vida da gente, e a gente vai se aprofundando nessas sombras, nessas lembranças sombrias, e de repente ficamos num estado de profunda tristeza que a gente nem sabe por que dessa tristeza. Uma saudade que a gente não sabe explicar o que é, enfim. Mas qual a outra lição que eu também quero tirar já desse trecho? Que além de fazermos essa escuta interior, além de visitarmos, né, de fazermos esse autoconhecimento, que nós também podemos prestar atenção se ao nosso redor, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, quando a gente pega o ônibus e senta do lado de alguém, será que a gente percebe um semblante triste? E se a gente perceber, gente, um sorriso, uma palavra amorável, tudo isso faz parte de um diálogo fraterno. E eu sugiro que vocês absorvam essas lições que nós vamos ter hoje para inspirar nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus para o amparo e socorro de todos aqueles que estiverem próximos de nós e no nosso próprio amparo. Então, gente, Bartolomeu, sentindo o acolhimento, a disposição de Jesus em ouvi-lo, ele disse assim: Mestre, eu não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. O teu evangelho me enche de esperança para o reino de luz que nos espera os corações, né? Ele continuava dizendo assim, que sentiu-se aliviado sim e encorajado quando Jesus explicou que o reino de Jesus, que o reino de Deus não era deste mundo. Porque aqui na terra, ele prosseguia dizendo, aqui na terra o que acontece é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Então, Bartolomeu, ele não tinha mais esperança de ser feliz aqui na terra. Claro que ele estava com a esperança do evangelho redivivo de Jesus, do evangelho que ele estava aprendendo com Jesus e que aquilo dava esperança na sua alma. Mas ele continuava triste. Jesus fitou brandamente porque ele falou tudo isso, gente, chorando de tristeza. Bem, aí Jesus disse assim para ele, mas Bartolomeu, a nossa doutrina, entretanto, é a do evangelho, da boa nova. E você já viu, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Ou seja, chamando a atenção do Bartolomeu que algo estava errado. Ele tinha que ter alegria, tinha que alimentar a alegria. E Jesus continuou, olha, Bartolomeu, que bom que você põe suas esperanças nos ensinamentos que lhes dou. Porém, quero meus discípulos de bom ânimo. Quando digo que meu reino ainda, olha aqui esse advérbio, ainda não é deste mundo, não significa que não trabalharei para isso. Senão, por que eu teria vindo à terra? Então aqui, gente, quando Jesus já diz para Bartolomeu que apesar dele dizer que o reino dele não é desse mundo, claro, porque está no coração dos homens, mas um dia será. E aqui ele está fazendo alusão, então, à evolução dos mundos, de que a Terra, que na época, nem sei se estava ainda, né, em provas e expiações, acho que estava mais numa fase de transição de mundo primitivo para de provas e expiações, um dia sim ele será um reino celestial. Ainda temos que passar pela regeneração e tudo mais. Mas, enfim, Jesus ainda continuou. O evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas antes de frutificar para o espírito dos povos. Venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos receberem no coração. E Bartolomeu só olhava para Jesus, recebendo
todas aquelas palavras amoráveis, mas também recebendo a boa disposição de Jesus estar com ele para consolar o seu coração. Aqui, gente, já fica outra lição também, que é a questão de que para que a gente sinta, para que a gente colabore com este mundo, nós primeiro temos que começar com a nossa reforma íntima. Jesus ainda continuou: a vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Ou seja, ninguém vem pronto. Para chegar até os braços de Deus, nós temos que passar por uma série de provas. Por que nós precisamos passar por essas provas? Para nos transformarmos em espíritos puros, porque só assim podemos chegar aos braços de Deus. E a alma, ela não atinge a perfeição de uma hora para outra. Não, ela suporta provas a cada nova existência, até atingir a sua perfeição relativa, porque a perfeição absoluta somente de Deus. Então, na questão 166, é inclusive colocado isso para nós. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Suportando a prova de uma nova existência. E a reencarnação tem exatamente o objetivo da expiação e aprimoramento progressivo da humanidade. É o trabalho, é a marcha, é a luta comum, a caminhada de cada dia. No entanto, será que nós temos que prosseguir nessa caminhada, murmurando, lamentando, sem coragem, sem esperança, se nós sabemos que o nosso futuro está em termos, os melhores sentimentos, somente a felicidade habita no coração daqueles que atingem a pureza de coração? Então, voltando à resposta de Jesus. E aqui quero chamar muita atenção, porque fica uma dica maravilhosa para os melhores momentos, os momentos mais propícios para trabalharmos no fortalecimento das asas da bondade. Sabemos que são duas asas que nos levam ao céu, que nos levam aos braços do Criador, as asas da sabedoria e as asas da bondade. Os instantes deliciosos da manhã, Bartolomeu, e as horas noturnas de serenidade são pontos de repouso, mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Aqui eu entendo, meus queridos irmãos, que Jesus diz assim: nós temos que trabalhar para alimentar o corpo, para promover a melhoria do ambiente, para promover o progresso. Mas quando que nós trabalhamos, quando que nós temos mais oportunidades de trabalhar para o fortalecimento do bem, para o fortalecimento das nossas qualidades morais, dos nossos valores morais? Porque o trabalho, sim, eles nos torna mais inteligentes, mais hábeis, mas e a bondade? A bondade, nós vamos ter a oportunidade de, na hora de descanso, investir em horas que sejam favoráveis a receber as bênçãos sacrossantas. E, em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as jornadas mais ásperas, obrigatórias para a retificação das faltas cometidas, os infrutíferos labores. Então, meus queridos, aqui alerta-se para a necessidade de estarmos vigilantes com a qualidade das nossas horas, as horas que nós dedicamos ao repouso, à família, ao lazer. Que horas nós vamos poder encontrar um Bartolomeu da nossa vida que está precisando de um afeto, de uma palavra, de um tempo de qualidade para a gente escutar suas dores? Será que é na hora do trabalho que a gente tem as metas a cumprir, que a gente tem as atividades que a gente para fazer, né? Não, não é.
Então, existe, inclusive, às vezes as pessoas que dizem assim, olha, eu trabalho duro durante a semana toda, mas quando eu estou na minha hora de repouso, aí eu vou usar dessa hora de repouso para fazer o que eu quiser. Tem até a música, né? Se eu quiser beber, eu bebo, se eu quiser fumar, eu fumo, eu faço tudo isso com o suor do meu trabalho. Mas será que é para isso que nós trabalhamos? Para fumar, para beber, para ter somente horas de prazer? E nós nos afastamos assim das leis de Deus, porque o maior bem e a maior felicidade nós temos quando nós praticamos o bem, quando nós sentimos que nós fazemos o nosso irmão feliz. Aí está a nossa verdadeira felicidade. Então, bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a nossa posição futura? Na questão 642, nos está colocado isso. Não, é preciso fazer o bem no limite de nossas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Porque nós temos, muitas vezes, nas horas de repouso, a oportunidade de fazer o bem. E por que nós não o fazemos? Mas Jesus continuou a falar a Bartolomeu sobre o porquê da infelicidade, o porquê de tudo aquilo, de todas as dúvidas de Bartolomeu. Na obcecação de sua vontade própria, ou seja, quando nós deixamos os nossos desejos próprios, as nossas vontades próprias, principalmente aquelas relacionadas ao materialismo, obscurecer o entendimento. É isso que Jesus quer dizer na obcecação. Então, quando nós deixamos as nossas vontades próprias obscurecer o entendimento, ferem a fronte nas pedras das estradas, nós nos ferimos. Cessam os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações, ou seja, nós começamos a maldizer, a blasfemar, a duvidar da justiça divina e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, todas essas fontes de inspiração que o Criador deixa para a gente, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Então aqui eu quero chamar a atenção quando Jesus diz assim, cessar os ouvidos à realidade espiritual. Quando nós nos embrenhamos pelos nossos próprios desejos de materialização, que estamos todos aqui ligados a desejos de ter e não de ser. Ter um carro melhor, ter uma casa melhor, fazer uma viagem muito cara, mas que todo mundo está fazendo, meus amigos estão fazendo e eu ainda não fiz, né? Então, quando a gente fica assim, obscurecido por essas vontades próprias, nós também cessamos, nós nos desconectamos do espiritual, nós nos desconectamos do pensamento divino, que nos é favorecido pela ação do nosso anjo de guarda. Todos nós temos um anjo de guarda, desde o momento da nossa criação. O Pai Criador nos deu um espírito protetor, que se liga a nós logo no nosso nascimento e fica conosco até a nossa morte, depois da morte, em várias existências. E ele nunca vai nos deixar. Ele se afasta de nós sim, como está colocado na questão 495, quando ele vê que os seus conselhos não são frutíferos, são inúteis, que nós preferimos dar ouvido à nossa vontade própria, que é muito influenciada pelos espíritos ainda materializados, pela forte e má influência. Mas ele não nos abandona, ele continua sussurrando a nossa consciência, mas nós fechamos o nosso ouvido a ele. Mas nós podemos chamar, que ele volta. Nós também esquecemos de avivar a centelha divina que há em nós. Nós esquecemos de nutrir essa providência divina que há em nós. Nós esquecemos que nós estamos todos envolvidos por um fluido sutil, saturado do pensamento divino, e que esse pensamento divino envolve a tudo e a todos, mas nós precisamos ter o bom ânimo, a vontade de que ele nos mova, de que ele nos inspira.
E assim, obcecado por nossas próprias vontades, intenções carregadas de vícios, nós não reconhecemos a justiça e a bondade suprema de Deus. E enfraquecemos a nossa fé, porque nós não somos capazes de olhar para as bênçãos sacrossantas que todos os dias estão aí para nós. Agora os ipês estão florindo, um mais lindo que o outro. O que é isso? Senão um sinal de uma declaração de Deus por nós, né? Para mostrar verdadeiramente o que vale a pena. E aí a gente decide carregar nosso jugo sozinho, nós queremos ser importantes, nós queremos estar no topo da pirâmide social. E aí nós nos machucamos, nos ferimos nas pedras da vida, nós dificultamos nossa estrada. Bem, Jesus, a esta altura da conversa, já tinha serenizado o coração de Bartolomeu, porque a própria presença de Jesus, né? Mesmo sem perceber o alcance de suas palavras, Bartolomeu ainda não tinha entendido tudo. E Bartolomeu ainda continuou, mas mestre, eu estou aliviado, sim, mas o evangelho, ele exige de nós essa fortaleza constante. Eu sempre tenho que estar de bom ânimo, sempre tenho que estar feliz, alegre, né? Eu sei de tudo isso, mas como eu faço com isso? E aí Jesus responde assim, Bartolomeu, não, Bartolomeu, a verdade não exige, ela transforma. O evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, querer de uma hora para outra que você desse um salto, que você se tornasse um espírito puro. Porém, é preciso considerar, faça um esforço, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devam ser traços constantes das suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade do nosso Pai? E aqui eu vou convidar todos vocês a fazerem também um exame de postura de vocês. Que tipo de pessoas que nós somos? Será que a gente já acorda mal-humorado, sem vontade de dar um bom dia, ou dar um bom dia mais ou menos? Será que a gente não ia promover uma grande mudança na nossa vida se nós acordássemos, fizéssemos uma prece de muita gratidão e de muita alegria e já levantássemos espalhando alegria para todo mundo? Não seria interessante? Mesmo que a gente não tivesse muita ressonância, mas com o tempo isso tem. Eu experimento isso, é de muita alegria. E aí, mesmo escutando tudo aquilo de Jesus, Bartolomeu ainda tinha mais tristezas, né? Não era só pela injustiça do mundo, dos crimes e de tudo mais que ele falava, mas também tinha outras tristezas. Mas Jesus, e quando os negócios são adversos? Quando tudo parece uma luta contra nós, quando negócio nenhum dá certo, eu trabalho e não consigo ter o suficiente para pagar minhas contas. E aí Jesus vai responder, gente, lançando sobre Bartolomeu a reflexão sobre as verdadeiras necessidades da nossa vida. O que de verdade é necessário e o que é supérfluo na nossa vida, tal qual está colocado nas questões 715 e 716. O homem sábio, ele conhece por intuição o limite do necessário, mas muitos são insaciáveis e a partir de seus vícios criou para si necessidades que não são reais. Então vamos fazer essa avaliação na nossa vida. Será que nós não estamos ganhando o suficiente ou será que nós estamos colocando, impondo um monte de supérfluo na nossa vida que não nos facilita a felicidade relativa que seja, tal qual está colocada na questão 922, porque lá foi perguntado, existe uma felicidade relativa para nós que estamos aqui? E os espíritos disseram, sim, uma medida de felicidade comum a todos os homens seria, para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Tudo isso nós encontramos, porque o Consolador prometido, por meio da doutrina espírita, nos trouxe tudo isso. Bem, mas a resposta de Jesus, que eu antecipei a interpretação, colocando essas questões do Evangelho segundo o Espiritismo, foi o seguinte:
Jesus respondeu assim para Bartolomeu: Bartolomeu, qual o melhor negócio do mundo? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando o seu coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que se deseja marchar para o amor por entre as luzes do caminho? Então, aí eu pergunto para o Bartolomeu que existe dentro de cada um de nós: se eu tenho já um carro que me leva até o trabalho, que está tudo certinho com ele, eu preciso querer o último modelo daquele lá, porque o meu amigo tem, porque ele é lindo, porque ele corre a 200 quilômetros por hora, enquanto as nossas estradas estão projetadas para andar a 80 quilômetros por hora, 100 quilômetros por hora. Qual a necessidade? Por que que eu imponho essas necessidades na minha vida? Para quê? Para depois chegar um boleto no final do mês e aquilo tirar a minha paz, eu não consegui ter a consciência tranquila, eu não consegui dormir bem? Jesus ainda continua: não será a adversidade dos negócios no mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que a arranque às ilusões, aos desejos carnais, aos prazeres da terra e substituí-las para as verdades do reino? Sim. Então, foi uma boa resposta. Bartolomeu aceitou a resposta, mas ainda assim ele tinha mais uma tristeza, gente. Ele tinha muitos motivos, né, para estar daquele jeito. Ele disse assim: mas mestre, e a perda de um ente amado? A minha mãe. Eu não consigo conviver com a perda da minha mãezinha tão amada, que era a única que o acolhia bem na família. Ele tinha problema com o pai, com os irmãos, ele não se dava com nenhum dos outros, só com a mãe. E ela tinha partido, né? E aí Jesus respondeu assim para ele: mas, Bartolomeu, como assim a perda de um ente querido? Como que você pode achar que a gente perde um ente querido? Quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, ou seja, todos nós, os ladrões de hoje, os criminosos de hoje, um dia chegarão ao arcanjo. Então, se a gente pensar que todas as vezes que alguém desencarnar, mesmo que seja um espírito equivocado, um irmãozinho equivocado, que esteja cheio de vícios aqui, esse desencarne é uma nova oportunidade para que ele faça a coisa correta, porque no mundo da erraticidade nós temos mais consciências, maior consciência do que é certo, do que nos leva ao bem, do que nos leva à jornada evolutiva. A alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? E se para alguém que está tão equivocado, a morte pode representar uma grande oportunidade para um recomeço e para um reajuste ao bem, imagina por uma pessoa que amou, que foi capaz de amar. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos filhos de Deus. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria, porque nós temos a certeza que nós somos acolhidos por Deus em todo momento. E o que a gente acha que é de pior, que é a morte, é uma grande oportunidade para a nossa evolução. Então foi assim. A conversa se encerrou dessa forma belamente. Assim Jesus exortou Bartolomeu a ser semeador de paz e de alegria. Bartolomeu voltou para casa, porque Jesus ficou lá na casa de Pedro, mas Bartolomeu morava em Dalmanuto. Era uma longa caminhada até lá. E ele foi pensando em todas as lições aprendidas com o mestre. Ele estava conectado com as belezas da natureza. Lembra que Jesus falou logo no comecinho que a gente
para de ver todas as bênçãos de Deus que existem, as bênçãos sacrossantas que podem melhorar a nossa ação, que podem elevar as nossas virtudes? Pois é, Bartolomeu, de repente, ele começou a ver a noite e ele nunca tinha percebido tão bela. Ele sentia o vento como um delicado correio que chegasse do céu. Na realidade, o vento também trazia a presença do seu anjo de guarda. E num profundo exame de consciência, ele começou a recordar então as raízes da sua tristeza. Mas ele teve uma grande surpresa, sabe por quê? Ele não as encontrou mais em seu coração, apenas na sua memória, porque ele ia sim usar toda aquela sua experiência de transformação para ajudar outros irmãos. E aí Bartolomeu começou de pronto a pensar na sua mãezinha que desencarnou. Deus não era um pai que estava no céu e na terra? Então não tinha motivo para ele se entristecer. E aí ele se valeu simplesmente da certeza de que o amor que o unia à sua mãe jamais se perdera. E esses laços se tornam inquebrantáveis e mais fortes ao longo das existências. E era certo o reencontro deles dois. Aí ele lembrou dos irmãos, que os aborreciam sempre, o caluniavam, porque eles não entendiam Bartolomeu trabalhar e depois seguir Jesus. Eles não entendiam. Mas como ficar triste com isso se ele tinha Jesus, que era um irmão generoso e sincero? Então isso também não era mais motivo para entristecê-lo. Ele lembrou dos insucessos materiais também, o que eles mas assim, aí ele pensou, mas o que eles contam para a edificação do reino de Deus em nossos corações? E aí ele chegou em casa e ele abriu a porta devagarinho, aliviado e feliz, com a alma clara. Mas já ao abrir a porta, os irmãos já vieram para cima dele e já começou a falar a ter um monte de ataques verbais. Bartolomeu lembrou-se do evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. Então, ele respondeu sorrindo aos impropérios, e ao invés de reagir com aspereza, como das outras vezes, ele sorriu com alegria. O pai dele também já chegou, reclamando, falando um monte de coisa, insultando, mas ele pensou, que pena, meu pai não conhece Jesus, eu não posso querer que ele seja tão feliz como eu, mas eu vou, aos poucos, lançar as mesmas claridades que Jesus lançou sobre meu coração na vida do meu pai e dos meus irmãos. E mesmo não conseguindo esclarecer a situação, ele guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova, de uma alegria nova. Ele dormiu só um pouquinho, porque já era muito tarde, e foi trabalhar. Pescador acorda cedo, né? E aquele dia ele também foi diferente, porque ele não tinha uma boa relação no trabalho, ele achava que aquele trabalho era enfadonho, não era legal, ele reclamava de tudo. Mas aí ele resolveu ser diferente. Ele chegou e para todos os companheiros de serviço, ele tinha uma frase consoladora e amigo. E aquilo mudou a frequência de todo mundo. As belezas da criação, ele começou a perceber no trabalho dele, o céu, o lago, o mar. As belezas da criação arrebatavam sua alma de alegria. Seus companheiros de trabalho, então, foram mais suaves e acessíveis. Ao final do labor, não queixou-se com os comerciantes que queriam pechinchar, ao contrário, ofereceu a eles o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos dele num cântico de alegria, ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos o observavam com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental de seu discípulo. Qual era essa nova atitude mental do seu discípulo? Alegria. Então, meus queridos irmãos, é isso que eu venho propor nessa nossa noite, que nós revisitemos todas as nossas atitudes, nossos pensamentos, e que coloquemos em nós, decidamos em nós, né? Assim como Jesus falou que a verdade não é imposta, nós precisamos deixar que ela nos transforme. Nossa, Sandra, mas acontece que Jesus não está aqui, como ele falou com Bartolomeu. Quem disse que ele não está?
E o Consolador prometido, as palavras vivas do Evangelho redivivo de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, sem nenhuma alegoria, o livro dos Espíritos que nos mostra o mundo, que nos mostra de onde viemos, para onde vamos, nos mostra a possibilidade de construir o nosso futuro, nos mostra um Deus todo amoroso que não está preocupado em nos perdoar, está sim querendo nos dar novas oportunidades a cada existência para que nós encontremos a felicidade. Mas Jesus diz, para fazer tudo isso, a gente precisa incorporar o bom ânimo, a alegria, a coragem e a esperança. Então, meus queridos irmãos, é assim que eu quero deixar essa mensagem dessa noite, com muita alegria, dizer que sejamos instrumentos de trabalho regenerador de nós mesmos e de todos aqueles que estão na nossa vida, dos nossos filhos, dos nossos amigos, do nosso namorado, do nosso esposo, de todo mundo, de qualquer pessoa que a gente encontrar e que a gente perceba esses traços de Bartolomeu, dessa amargurosa e profunda tristeza que a gente não sabe explicar de onde vem. Vamos aceitar a alegria, a coragem e a esperança como companheiras de toda hora para a gente. Livremos-nos, amigos, da obcecação da vontade própria, do materialismo, do consumismo, do sexismo. Pensemos na felicidade relativa. Vamos trabalhar para ter o necessário e vamos fazer com que as horas de repouso sejam verdadeiramente frutos para a nossa reforma íntima e para ajudar no bem. Alcancemos o esplendor da criação para renovar nosso bom ânimo a cada manhã. É tão lindo o amanhecer, como é maravilhoso também o anoitecer, as estrelas, a lua, os ipês colorindo as ruas de Cuiabá e Várzea Grande, está tudo maravilhoso. Vamos investir na relação com o nosso anjo de guarda, vamos ter uma DR todos os dias com o nosso anjo de guarda, pelo menos 2 vezes, quando a gente acordar e quando a gente for dormir, porque ele pode nos ajudar a manipular a nossa grande herança do Pai que nós recebemos quando nascemos, quando ele nos criou. Ele nos deixou de herança a sua centelha divina com todos os seus atributos, infinita inteligência, bondade, justiça, poder, coragem, tudo isso. Não temamos a morte, meus irmãos, não temamos. Para que ficar com tanto medo de Covid, de ser infectado? Vamos nos proteger, sim. Mas não tenhamos esse medo, elevemos a nossa frequência, não lamentemos incessantemente o desencarne. Sei sim que a dor da partida, que a separação momentânea dói, mas não, a tristeza não, porque nós temos que ter fé no porvir e tudo pertence a Deus, nada se perderá no universo. Tenhamos uma fonte imensa de alegria, de tal sorte a sobrepor toda ação negativa. Os irmãos de Bartolomeu que nos atacarem ao longo da nossa vida, lembremos, nós temos muito mais alegria no nosso íntimo para dissipar, digamos assim, as trevas desse desafeto que lançam sobre nós. E é muito bom, nós nos sentimos muito leves quando não caímos na armadilha de uma palavra negativa, enfim, de alguma maldadezinha. Sejamos nós, meus queridos irmãos, semeadores de paz e de amor. Tenhamos a nossa atitude mental de alegria. Então, era isso que eu queria colocar. Muito obrigada. Um abraço ao senhor Adenildo. Obrigada por vocês estarem aqui, todos vocês. Senhor Adalto, que alegria o senhor Adalto é lá de Birigui aqui comigo. Muito obrigada a todos vocês. Saudações amorosas. E a Laine, sempre minha amiga. Realmente, Laine, só de lembrar de Jesus, nosso coração se enche de alegria e esperança. Então, se a gente não souber como fazer para colocar essa alegria em nós, vamos fazer como a Laine está falando aqui, em pensar em Jesus, no olhar terno de Jesus. Tá bom? Obrigada, Vini, pelas suas flores verbais, sempre amadas. Então, agora eu vou convidar todos vocês, com o coração cheio de alegria, cheio de paz.
vamos mudar o nosso plano mental. Acreditemos que todos nós somos semeadores de paz e de alegria. Vamos colher todas essas sementes, meus queridos irmãos, no Evangelho redivível de Jesus, na belíssima doutrina espírita que nos ampara, nos consola, nos ensina, mas vamos nos apegar também ao nosso anjo de guarda. Vamos permitir que ele nos inspire em tudo, no olhar, no falar, no sentir, no caminhar. E nos envolvamos, nos deixemos envolver pela luz dourada de Cristo, de infinito amor, de infinita bondade, de infinita paz e de infinita alegria. Eu desejo a todos vocês muito amor em cada passo da jornada evolutiva. Assim seja. Obrigada, Tânia. Obrigada a todos vocês. Que o final de semana de vocês seja iluminativo, tal qual a luz dourada de Cristo. Beijos.